Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu chamo Maristela Lopes, sou nutricionista. Eu atendo o consultório já há mais de 10 anos, atendo principalmente as áreas de emagrecimento, esportivo e saúde da mulher. Eu escolhi esse tema para conversar aqui com vocês sobre alimentação, saúde mental e bem-estar, porque independente da área aí da nutrição, da especialidade, saúde mental é algo que a gente precisa em todas elas, e é algo que a gente vai conseguir perceber um pouquinho por esse bate-papo que é algo que nosso país, ele tem algumas características que podem interferir aí, né? Na verdade, nosso ambiente pode interferir no nosso modo aí, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental. Então, de que forma que a gente consegue, com a alimentação, melhorar ou prevenir que a gente entre por um quadro desse? Primeira coisa, você se considera uma pessoa saudável, né? E o que que é ser saudável? Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, é possível que a pessoa não tenha uma doença e não esteja saudável, e é possível que uma pessoa tenha uma doença diagnosticada, mas esteja saudável, porque ela esteja com ela controlada e esteja com esses outros pilares, físico, mental e social, equilibrados. Então, isso é saúde, né? E aí, uma reflexão que fica é: você é ou você está? E aí, pensando em questão de saúde mental, você é estressado ou você está estressado? Você é ansioso? Você é triste? Ou você está triste? Você está ansioso? Porque com certeza você já passou por fases aí ao longo da vida e passou por todas essas situações, né? Por essas emoções, por essa, como posso dizer assim, por todos esses estados, né, de saúde mental, mas não significa que você é dessa forma. Você pode estar enfrentando algum desequilíbrio e a gente vai entender quais são eles, né, alguma das possibilidades, né, os que estão relacionados aí à questão da alimentação e como a gente pode fazer com a alimentação para melhorar esses sintomas e, de preferência, sair desses quadros. Bom, segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 9,3% da população é diagnosticada com ansiedade. Isso sem a gente considerar pessoas que não passaram, não tiveram esse diagnóstico, né? E uma estatística mostra que uma em quatro pessoas no país sofrerá com algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. Então, é uma estatística bem alta, e a gente pode pensar que ou você ou alguma pessoa muito próxima de você vai passar por algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. Então, as informações que a gente vai ter aqui hoje vão servir tanto para você aplicar em você, quanto para talvez você ajudar uma pessoa próxima querida. E falando sobre o mal principal aí do Brasil, que é a questão da ansiedade, né? E aí eu falo que o ambiente interfere. Às vezes você nem é ansioso e você está ansioso porque você está num ambiente rodeado de pessoas ansiosas, né? E aí, de novo, a reflexão, você é ou você está? E o que que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma emoção que está relacionada ao comportamento de avaliação de risco. É a gente está aqui agora, mas a gente está se antecedendo, a gente está sempre avaliando o que que pode acontecer. E geralmente o que que pode acontecer de ruim, né? Se a gente for Apesar que situações boas também geram ansiedade, mas na maioria das vezes o quadro de ansiedade, né, crônico, ele está muito mais relacionado ao que de ruim pode acontecer. E isso pode ser porque o contexto é novo, então a gente tem que ficar analisando, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu tiver que fugir, por onde que vai ser? Nesse ambiente que eu estou, que eu não conheço. Então, isso pode gerar um grau de ansiedade, ou porque já teve um estímulo de perigo presente, mas que já passou, não está mais, mas a gente fica, é como se fosse um trauma, né? Então a gente fica o tempo todo em alerta. Vou dar um exemplo assim: se você já foi atacado por um cachorro na rua, cada vez que você sai na rua, se isso gerou um trauma em você, você pode ser um gatilho de ansiedade, porque você vai ficar com aquele medo. Cadê o cachorro? Será que vai aparecer outro cachorro? E talvez não tenha nenhum cachorro ali, mas a emoção vai estar. E, bom, entendido isso, né? O principal que eu quero que vocês foquem aqui e guardem, que é uma emoção relacionada ao comportamento de avaliação de risco, do que pode acontecer. E essa é a classificação da ansiedade. Qual é o neurotransmissor principal envolvido no quadro de ansiedade? A adrenalina, que é o neurotransmissor que vai dar capacidades para a gente lutar ou fugir. É o neurotransmissor que vai ser liberado no cérebro que vai estimular a produção de dois hormônios, cortisol e aldosterona,
que cortisol é o hormônio clássico da luta ou fuga, né? É ele que faz você encontrar, você por acaso encontrou um pitbull na rua, é essa descarga de adrenalina que vai ativar a liberação de cortisol, que vai falar para você corre. Você não vai ficar pensando, nossa, um pitbull, será que ele vai me atacar? Não, né? Então assim, ele está vindo na sua direção. O que que eu vou fazer? Você nem pensa, você só faz. Então, é principalmente quem regula isso é a adrenalina, cortisol e a aldosterona, que é o hormônio que está relacionado a controle de principalmente de líquidos, fluidos corporais. Então, se você tiver ficar horas aí correndo o leão, você certamente você nem vai ter vontade de fazer xixi, você vai aumentar a reabsorção de água e você vai acabar também, na verdade, eliminando isso de outras formas, como por exemplo o suor, né? Bom, e qual que é a consequência, né, do estresse crônico, dessa ansiedade crônica? Então, o problema, aqui eu dei exemplos, né, de você ter que fugir do cachorro na rua, mas é uma situação pontual, né? É algo que vai se resolver, tá bom? Fugiu, o cachorro foi preso, resolveu a situação. Mas o problema é quando isso fica crônico. Não quer dizer que todo dia vai ter um cachorro fugindo atrás de você. Acontece que a gente às vezes fica com essa sensação de que sempre algo vai acontecer, apesar de estar tudo bem no seu mundo. Então, as consequências desse estresse crônico, bom, vamos lá para algumas delas. Alterações no hipocampo, é uma área do nosso cérebro que está relacionada à memória e aprendizado. Primeira coisa aí, vocês podem observar na vida de vocês, em quem convive com vocês, é que a pessoa estressada, ela começa a ficar ruim da memória e com dificuldade para aprender coisas novas, pela essa alteração nessa região do cérebro. Alteração da amígdala, que é a amígdala que a gente está falando, a amígdala cerebral, que também é uma região que está relacionada às emoções. Então, assim, ela fica muito ativada. Então, por exemplo, emoções como raiva, estresse ficam muito exacerbadas. E outras também, então, se a gente for pensar em tristeza, fica muito mais exacerbado. Alterações no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área do cérebro relacionado à tomada de decisões conscientes. Então, lembra que eu falei que se surgir um pitbull na rua, você nem vai pensar, será que eu corro por essa rua, por aquela? Não, você só faz, a gente liga o automático e faz, porque é uma questão de sobrevivência. Mas se a gente está assim de forma crônica, a gente vai perdendo a capacidade de tomar decisões e fazer escolhas conscientes, tá? E é justamente por essa alteração no córtex pré-frontal. É, acontece uma retenção de sódio, que isso aqui é clássico. Quem que não conhece? Uma pessoa que está estressada e aí começa a ficar inchada, começa a ganhar peso. Isso está relacionado principalmente pelo aumento de cortisol. Esse cortisol alterado aí de forma crônica vai aumentar a insulina, que vai aumentar a retenção de sódio. E aí, além de aumentar a retenção de sódio, de líquido, vai aumentar a excreção de potássio e magnésio. Que é um sintoma clássico para isso? Olho pulando. Então, a gente, né, acredito que você já deve ter ouvido falar que tá com o olho pulando é por conta de estresse. Sim, justamente porque o estresse vai causar essas repercussões. E agora você já entende que o estresse crônico vai aumentar cortisol, vai aumentar a insulina, que vai aumentar a retenção de sódio e aumentar a excreção de potássio e magnésio, por isso que você fica com esse olho, né, pulando, pode aumentar aí cãibras, fadiga. Isso também vai acarretar numa maior perda de massa muscular, uma redução, numa alteração da glicemia, porque eu também comentei da questão que aumenta a insulina, mas aumenta a resistência à insulina também, reduz a sensibilidade nos receptores de serotonina. Serotonina é o neurotransmissor da felicidade. Então, por mais que você produza serotonina, numa situação de estresse crônico, é como se ela chegasse, mas não conseguisse se ligar no receptor dela. E isso acaba, né, uma consequência disso é prejudicar mecanismos de resiliência. Então, é graças à serotonina que a gente consegue ser resiliente, se adaptar, superar, né, situações difíceis. Mas quando isso fica de forma crônica, devido a essa resistência, né, nessa redução de sensibilidade dos receptores de serotonina, a gente vai tendo maior dificuldade de resiliência. E é justamente aqui que muito dos medicamentos, né, ansiolíticos vão agir. Mas como que a gente pode fazer através da alimentação, dos nossos hábitos, para melhorar todos eles, na verdade, de uma forma geral? Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é para a alteração da conexão cérebro-intestino. Aí vocês vão falar assim, nossa, Mari, o que que tem a ver o rolê até aqui, né? A gente está falando de fugir do cachorro e o que que o meu intestino tem a ver com isso?
Imagino que vocês ou já passou por isso ou conhece alguém que passou por uma situação de estresse, ansiedade, e quase que automaticamente a pessoa tem dor de barriga, tem que correr para o banheiro, né. E o que que uma coisa tem a ver com a outra? Essa é uma situação que está acontecendo aqui, por que que isso repercute, né, no nosso intestino? A gente tem uma conexão direta, a gente tem um nervo que chama nervo vago, que ele faz uma conexão direta entre cérebro e intestino. E eu falo que seu intestino não é Las Vegas e o cérebro também não é Las Vegas. O que que significa? O que acontece no intestino não fica só no intestino. Vai ser, na verdade, transmitido para o seu corpo inteiro, mesma coisa que no cérebro. O que acontece no seu cérebro não fica só no cérebro. Vai ser transmitido e comunicado no corpo inteiro, mas de forma especial, mais rapidamente entre um e outro, porque tem uma conexão direta para isso acontecer, tá? E aí, o estresse crônico, né, consequentemente, o aumento de cortisol de forma crônica, colabora para um aumento de permeabilidade intestinal. E aí aqui que vamos lá entender o que que é isso. Então, aqui tem, né, o intestino, mas aqui é como se a gente estivesse olhando microscopicamente as células do nosso intestino. Aqui elas estão bonitinhas, né, elas estão juntinhas, vocês estão vendo que, tem aqui substâncias, né, que dão a impressão para a gente aí de bactérias, de substâncias que são negativas, e tem um filtro, só está passando as moléculas bonitinhas, né. Então essa é a função aí realmente da barreira, né, do nosso intestino, é de selecionar o que que vai ser absorvido ou não. Só que quando a gente está no período de estresse crônico, num cortisol alto de forma crônica, a gente tem aumento de permeabilidade. Essas junções que estão justinhas vão se afrouxando e vai passando substâncias que não deveriam passar para dentro do nosso organismo. E aí a gente tem uma alteração da microbiota, então as bactérias que estão aqui também, que servem para a nossa defesa, servem para fazer essa seleção, começam a ser alteradas também, e aí a gente tem normalmente um aumento de bactérias ruins e uma diminuição de bactérias boas. E a maior parte da serotonina, lembra que eu falei que serotonina é o neurotransmissor relacionado à felicidade? A maior parte da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. E aí, por consequência dessa alteração da microbiota, a gente tem uma redução na produção de serotonina. Então, em média, 90% da serotonina é produzida pelo intestino. Ela tem tanto ação no nosso humor, quanto na serotonina cerebral, quanto na motilidade, nas funções intestinais também, tá? E 5% da serotonina é produzida no cérebro, e aí ela tem ação também na regulação do estresse, nas emoções e no apetite e sono. E aí uma outra consequência, né? Então, assim, a serotonina que é produzida no nosso intestino, ela não é a mesma que é produzida no cérebro, mas a redução da serotonina no intestino vai reduzir a produção, reduzir o substrato para ser produzido serotonina lá no nosso cérebro. E isso vai aumentar o nível de estresse, isso vai aumentar a nossa fome e atrapalhar o nosso sono. E aí vocês vão vendo, né, vão fazendo as conexões. Tô estressado, aí eu fico, né, meu intestino muda, o intestino fica ruim, aí daqui a pouco eu começo a ter mais fome, mais vontade de comer, dormir mal, e aí por consequência eu vou ganhando peso, porque eu tô dormindo mal, tô comendo, né, tô tendo mais fome, tô com aquele cortisol aumentado, tô com retenção de líquido. Que coisa, não? Nossa, a gente vai virando um ciclo, né, que parece que como que a gente quebra esse ciclo? O que que a gente vai fazer? Um alerta que eu quero chamar aqui para vocês, né, é o alerta de inflamação. Sempre que a gente começa a entrar nesse ritmo, né, estresse crônico, isso vai ser gatilho de inflamação para o nosso organismo, isso vai modificar a microbiota intestinal, aumentar a permeabilidade intestinal, e o contrário também acontece, se a gente tem uma alteração de microbiota intestinal, um aumento de permeabilidade. Por exemplo, se você é intolerante a algum alimento, e você ainda assim continua consumindo ele, você vai ter uma alteração de microbiota que vai gerar uma inflamação e que vai também interferir e aumentar seu estresse. Então, pessoas que têm problemas intestinais, problemas inflamatórios intestinais, são mais suscetíveis a terem problemas mentais, né? A sofrer de ansiedade, depressão, por conta dessa mesma via aqui da inflamação, tá? Então, não é só o estresse que vai acarretar na influência do intestino. Do intestino, a gente também chega ao cérebro, né, a distúrbios do sistema nervoso central. Mas o que que é inflamação, né? Onde que a inflamação entra aqui e por que que nessa imagem, se eu falei até agora de cérebro e intestino, por que que a gente tem um fígado aqui em destaque?
Bom, a inflamação, ela não é ruim, a inflamação ela é uma defesa do nosso organismo, é quando o nosso corpo identifica que tem corpos estranhos, que precisam ser metabolizados, precisam ser excretados, e é justamente graças, né, aos sinais de inflamação que isso vai acontecer. Quando a gente faz uma lesão, por exemplo, cortou o dedo, vai ficar vermelho, vai ficar inflamado, mas essa é uma inflamação necessária, ela que vai estimular a reparação tecidual, ela que vai ativar coagulação. Então, a inflamação ela é boa. O problema é quando essa inflamação é crônica ou quando a resposta inflamatória é muito exagerada. Então, um mecanismo que deveria servir de defesa para o nosso corpo acaba atacando o nosso próprio corpo, porque ele não para, né? Ele está ali tentando se defender de um corpo estranho, mas ele começa a identificar o nosso próprio corpo como um corpo estranho, né? Então, o problema é isso, é o excesso, é o problema é a gente estar desta forma cronicamente, e aí essa inflamação então começa a ser crônica, e aí que a gente começa a ter problemas, né? E o que que inflama, então, né? Então aqui a gente tem os principais, tudo inflama, tá, gente? Se a gente parar para pensar, fala assim, respirar. Sim, porque a poluição do ar inflama, né? O uso de cosméticos, perfumes, produtos de limpeza, agrotóxico, contaminantes do plástico, né? A gente armazenar alimentos em embalagens de plástico, esquentar esses alimentos, uso de medicação, rotinas ruins de alimentação, sono ruim, sedentarismo, estresse crônico, obesidade. Aqui eu estou destacando quais são os principais pontos que podem favorecer para uma inflamação crônica. Mas a questão é que assim, a gente não vai ter muito como fugir disso aqui, né? Então, o que a gente precisa é cuidar do nosso terreno, do nosso ambiente, para que a gente seja capaz de regular essa inflamação. E é aí super que o fígado entra, que tanto o intestino quanto o fígado são órgãos centrais responsáveis pelo controle da inflamação, tá? Então, você não vai deixar de tomar medicamentos que são necessários. Claro, o excesso de medicação é ruim, mas em alguns momentos eles são necessários e a gente não vai deixar de tomar. Não sou nem um pouco contra a medicação, a questão é que a gente precisa cuidar do nosso solo, né, do nosso terreno, para que ele seja capaz de ter esse controle de desinflamar, de detoxificar e voltar ao seu estado de equilíbrio de antes, tá? Agrotóxico. Ah, não vou comer mais vegetais porque tem agrotóxico. Não, ainda é melhor que você coma. Se você tiver condições de comer orgânico, maravilhoso. Mas se não tiver, ainda é melhor que você coma o normal que a gente encontra no mercado, que tem agrotóxico, do que você não coma, tá? Aqui, depois vocês podem dar uma pausa e olhar os principais sintomas, né? Os sinais de inflamação, de um corpo com inflamação crônica. Mas além de olhar todos, eu quero que vocês realmente se atentem a fazer essa autoavaliação, né? Para vocês conseguirem identificar isso na rotina de vocês. Que a gente está tão ligado no automático e, né, toca o despertador, a gente segue com o dia que a gente nem se observa. Então, façam esse exercício de autorreflexão. Como que você acorda de manhã? Você está descansado? Você está cansado? Como que tá a sua língua a hora que você acorda? Ela tem uma saburra branca, amarela, não tem saburra, tem muita, tem pouca. Como que tá seu apetite logo pela manhã? Você acorda enjoado? Você tem fome de manhã? Como que tá sua barriga de manhã e como que ela fica depois das refeições? Você consegue identificar se tem algum alimento que você come, que você fica distendido, que não faz uma boa digestão, uma coisa que pesa no seu estômago? Como que tá as suas fezes? Seu intestino funciona todos os dias? As fezes, a forma delas é igual todos os dias? Muda a coloração? Essas fezes afundam, não afundam? Como que tá isso? São detalhes que contam muito sobre como está a nossa saúde de fato. Eu sei diferenciar a fome da vontade de comer. Será que eu tô comendo porque de fato eu estou com fome, de estômago roncando? Eu estou com fome porque eu tô ansioso, porque eu tô nervoso, porque eu não dormi bem à noite? Algum alimento é indigesto para mim? Como que está o meu humor hoje? E aí, lembrando sempre, como que está, como que é. Hoje está ruim, mas não quer dizer que sempre, né? Ah, hoje estou estressado, mas eu não sou uma pessoa estressada. Então, o que está acontecendo comigo que hoje eu estou estressada? Foi uma noite mal dormida? Será que para as mulheres aí tem alguma relação com o ciclo menstrual, né? Que a gente sabe que vai alterar. Consigo pegar no sono rápido, acordo de madrugada para fazer xixi, pego, volto a dormir rápido, não. Em teoria, a não ser que você use alguma medicação diurética, a gente não deveria acordar de madrugada para precisar usar o banheiro, tá? Se a gente está com o metabolismo equilibrado. E aí, um outro ponto, né? A principal via de eliminar, de detoxificação, é a urina. Então, o fígado faz esse processo, né? Fígado, intestino. Na verdade, assim, gente, todos os nossos órgãos fazem detoxificação, mas principalmente fígado e intestino.
E aí essas substâncias que são hidrossolúveis, elas vão sendo eliminadas através da urina. E o principal horário para fazer desintoxicação, que o corpo faz isso, é no nosso período da noite, de sono e de jejum. Então, se você está tendo muita vontade de fazer xixi à noite, está acordando muitas vezes, é porque certamente o seu corpo está tendo que desintoxicar muito. Então, ou seja, que bom que ele está desintoxicando, mas a intenção é intoxicar o mínimo possível. Então, a gente precisa rever aí os nossos hábitos. E certamente vocês já ouviram falar também que pão inflama, leite inflama, carne inflama, né? Eu já falei que respirar inflama. Mas e na alimentação? Realmente tem algo que não inflama? E aqui eu quero destacar que um único alimento não tem o potencial suficiente para inflamar ou desinflamar o seu corpo, mas sim o estilo de vida. Um único alimento pode te inflamar se você for intolerante a ele. Então não dá para você ser uma pessoa celíaca, intolerante ao glúten e comer o glúten, que de fato apenas um único alimento vai te inflamar, porque você é intolerante a ele. Mas do contrário, não é um único alimento, é o contexto todo. Então a gente precisa pensar no estilo de vida. Então, como que a gente vai modular a inflamação? E por que que né, de saúde mental a gente está falando de inflamação, gente? Porque lembra que lá, né, o estresse crônico aumenta a inflamação, que reduz aí a nossa produção de neurotransmissores. E se a gente quer melhorar da nossa saúde mental, a gente precisa desinflamar, tá? E como que a gente vai fazer isso? Então, através do nosso estilo de vida. Primeira coisa, aí dentro da realidade de cada um, reduzir a exposição a poluentes. Então, se você pode, dar preferência para embalagens de vidro em vez de embalagens de plástico. Se não dá para ser de plástico, então procurar pelo menos plásticos que tenham um selo de BPA free, que pelo menos um dos compostos, né, que migram do plástico para o alimento, que é o BPA, nesse caso das embalagens BPA free, não tem, mas ele vai ter outros, mas a gente está fazendo uma redução de danos. Se possível, utilizar cosméticos, né, sem parabenos, sem petrolatos, que são substâncias que vão ter efeitos de xenobióticos, que vão intoxicar, que vai dar trabalho. O nosso corpo vai conseguir eliminar? Vai, mas lembra que a ideia é intoxicar o mínimo possível. De preferência, passa perfume na roupa, não passar o perfume no corpo, porque também eu preciso, né, menos trabalho aí para o meu fígado desintoxicar depois. Você espirra perfume na pele, gente, pele é nosso maior órgão, ela absorve, né? Não quer dizer que absorve tudo, porque justamente que tem essa barreira que é para, né, conter, para fazer essa seleção, mas parte desses compostos são absorvidos. Sempre que possível, preferir alimentos da época e, quando for, né, estiver dentro da sua realidade, alimentos orgânicos. Regular o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso ciclo relacionado em conjunto com o ciclo do dia, de claro e escuro, né? De dia e de noite. Então, acordar a hora que o sol nasce e deitar a hora que o sol escurece. Então, a gente dar preferência para fazer as atividades, né? Em começar o nosso dia logo que amanhece e ir desacelerando junto com o dia, né? Então, regular esse ciclo é fundamental. Então, quem pode fazer uma atividade física pelo período da manhã, isso colabora com para regular o seu ciclo circadiano. Ai, não dá, eu só posso ir treinar 9, 10 horas da noite. Isso vai contra o nosso ciclo circadiano, mas ainda assim é melhor que você faça do que você não faça, tá? E aí, pelo menos, tenha rotina de horários para acordar, para dormir. Tenha rotina, então eu treino à noite. Ok, então você treina todo dia à noite. Não fica um dia de manhã, um dia à tarde, à noite, né? Se você tem essa possibilidade de escolher definir um horário, para pelo menos o seu corpo entender, ter essa rotina, né? Limitar o consumo de café para as pessoas que são intolerantes à cafeína, que não são bons metabolizadores. E aí, como que você vai identificar isso? Se você toma café e depois de 3, 4 horas da tarde, isso atrapalha na qualidade do seu sono, você sente que você fica agitado, para você não seria uma boa. Então, a gente limita a ingestão de cafeína até às 15 horas. Tem pessoas que não vão ter nenhum problema desse, né? Mas aí vai da autoobservação. Ter contato com a natureza, colocar o pé na terra, pé na grama, pé na areia, isso é uma das práticas aí que vai colaborar para desinflamar. Só a gente pensar, quem já teve uma crise aí de sinusite, de rinite, e aí na praia melhora, né? Então, e de fato, isso reduz a inflamação. Praticar atividade física, apesar dela gerar uma inflamação ali no músculo no momento que a gente está executando, é uma inflamação baixa, né, de baixo grau, e que vai estar condicionando o nosso corpo a lidar, a resolver a inflamação. Então, é como se a gente treinasse o nosso corpo para inflamar e desinflamar, tá? E um outro hábito aqui do estilo de vida que está relacionado é ter rotina de meditação, rotina de oração. Isso é muito importante aí também
para controlar, né, para modular a inflamação e está relacionado à saúde mental e bem-estar, né, de forma indiscutível. Como que a gente vai fazer isso através da alimentação? Dar preferência para descascar mais e desembalar menos, limitar o consumo de carne vermelha em até 2 vezes na semana, porque a gente tem evidências, né, mostrando que a carne ela tem potencial mais inflamatório, principalmente se você não tem uma boa digestão, tá? Ingerir aproximadamente 400 gramas entre verduras, legumes e frutas por dia. Então, entre esses todos vegetais, até 400 gramas, né? Na verdade, aproximadamente, pode ser mais do que isso, mas aproximadamente 400 gramas de vegetais no dia. Incluir gorduras boas na sua alimentação, então a gente não tem que ter medo das gorduras, mas principalmente as gorduras vegetais, tá? Que são as verduras, desculpa, as gorduras, né, que têm mais benefícios para a nossa saúde. A gente está falando de azeite, castanhas, a linhaça, o óleo de linhaça, comer o abacate, a gente tem o óleo de abacate, óleo de gergelim também. Então, são opções aí que a gente pode colocar na rotina. Incluir intencionalmente alimentos com potencial anti-inflamatório. Lembra que eu falei que não é apenas um alimento que vai inflamar ou desinflamar, então é o contexto. Então, além de tudo que a gente já falou até aqui, incluir esses alimentos na rotina são estratégias para potencializar a desinflamação. Não é o açafrão que vai desinflamar o meu corpo? Não, o açafrão tem princípio ativo, a curcumina, ela vai oferecer o substrato que o meu corpo precisa para se autorregular, né, para desinflamar. Mas não é ela. Então, como eu sempre falo, a gente ingere esses alimentos para dar combustível, para dar material para que o nosso corpo trabalhe, tá? Ok, né? Finalizamos a questão da inflamação até aqui. Espero que vocês tenham entendido. E aí agora a gente vai pensar aqui, conversar. Na verdade, essa listinha aqui vocês também vão olhar com calma depois. Mas até aqui, controlei a inflamação, tô seguindo todos esses hábitos, né? Qual é o próximo passo agora para eu aumentar a produção dos neurotransmissores que estão relacionados ao bem-estar, à saúde mental? Então, eu coloquei aqui uma lista de alimentos que está relacionado à produção de 3 neurotransmissores aí relacionados ao bem-estar. A gente tem mais tipos de neurotransmissor, tá, gente? Mas os alimentos que vão estimular a produção de serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, neurotransmissor que vai colaborar com um mecanismo de resiliência. Então, a gente tem aqui uma série de alimentos que a gente pode colocar na nossa rotina para. Né? Temos os alimentos que vão ser fontes, né? Vão estimular o nosso corpo a produzir GABA, que é o neurotransmissor que está relacionado ao relaxamento. Não dá para ter uma boa noite de sono se você não consegue relaxar, né? E aí você fica aquela pessoa que não dorme bem, que tá sempre com dor em tudo, porque tá sempre super tensa. Então aqui a gente tem os principais alimentos. Gosto bastante aqui dos chás para isso também. Então, o chá de passiflora, o chá de valeriana são excelentes opções. Inclusive, a gente pode colocar à noite, né? Uns 40 minutos antes de dormir, ter a rotina ali, a rotina do chá, né? Então, tomar o chazinho à noite, dá preferência para a própria erva, nesse caso aqui. Então, comprar a folhinha desidratada. Passiflora é a folha desidratada do maracujá, tá, gente? Porque é ele que, de fato, acalma, não é o suco de maracujá. Se você toma o suco de maracujá e achou que acalmou, foi por efeito placebo. Mas tá bom, se você tá tomando sem açúcar e acha que tá acalmando, pode continuar tomando. Mas o que de fato faz isso é a folha, é a passiflora. Como aumentar o neurotransmissor dopamina? Dopamina está relacionada a prazer. Então, a gente ter satisfação nas coisas que a gente faz, né? Então, tudo que a gente faz que libera dopamina, a gente tende a voltar a fazer. Então, a atividade física, por exemplo, né? Uma coisa que. Né, a atividade física vai estimular a liberação de todos esses neurotransmissores aí, e mais, e outros, né? Mas a gente só volta a fazer quando a gente tem essa liberação de dopamina. É isso que faz a gente sentir prazer, literalmente, em fazer essas coisas, né? Então, aqui a gente tem os principais alimentos que estão relacionados à produção de dopamina. E aí, tô falando, né? Tô incluindo essa questão da alimentação, porque de nada adianta a gente pensar, né, em colocar aqui só as gorduras, né, o chá, ou colocar um própolis aí. Tá, mas a gente precisa de nutrientes realmente, né? Então, aqui tem os alimentos que são coisas que, se a gente for ver, normais do dia a dia, mas que a gente vai incluir intencionalmente na nossa alimentação. E por último aqui, para a gente finalizar, né, colocar em prática a meditação. Lembra que lá, né, no meio eu falei, né, que ter a rotina de meditação e oração?
Oração, você se você tem alguma crença, alguma religião, você vai escolher o tipo de oração que te aproxima mais, né, da sua crença. Mas a gente tem práticas de meditação que não tem nada a ver com religião e que têm cientificamente resultados comprovados para redução de estresse, ansiedade, melhora de bem-estar, que é a meditação do tipo mindfulness, que ela justamente treina o nosso cérebro, o nosso músculo da consciência para estar atento e presente ao momento presente. Porque lembra que eu falei que a ansiedade é a gente ficar com aquela emoção que fica se antecedendo ao que pode acontecer? A prática do mindfulness é justamente a gente treinar, estar atento ao momento presente. Então, não é não pensar em nada, é a gente se voltar para o momento presente. A gente não vai fazer uma prática aqui agora, mas no Google mesmo, coloque aí, mindfulness 5 minutos. Então, assim, ó, práticas de 5 minutos diárias já vão auxiliar em ter todos os benefícios que são cientificamente comprovados. E aí a gente pode extrapolar essa prática do mindfulness, né, que é esse treinamento para estar atento ao momento presente, com a alimentação, que é o mindful eating, que é a gente comer com atenção plena. Quem nunca comeu uma barra de chocolate na frente da televisão e nem viu o que comeu? E a hora que parou, falou, nossa, quem comeu? Né? Porque não estava atento ao que estava fazendo. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, né, a prática do mindfulness, a gente vai praticando tendo, né, essa mesma prática de atenção plena ao momento da refeição. Então, você parar tudo que você está fazendo para comer, prestar atenção no alimento, saborear ele ao máximo, estar atento ao seu corpo no momento que você está comendo, para você conseguir identificar quanto daquilo que você comeu você já está saciado, será que realmente precisa comer mais? E à medida que a gente vai comendo mais atento, que a gente vai tanto percebendo a nossa saciedade, que é quando a gente comeu ali o suficiente para o estômago, quanto a nossa satisfação em comer, que é o prazer. Porque se a gente está comendo uma coisa que é gostosa, que a gente tem muito prazer em comer, é enquanto esse alimento está na boca que a gente tem prazer. Se a gente come ele muito rápido, engole rápido, a gente tende a precisar comer mais, porque eu não tive ainda a satisfação em comer. Então, essa aqui é a mão na massa aí que a gente pode começar a fazer hoje, antes de qualquer outra prática aí que eu falei, essa é a mais acessível, que vocês podem começar hoje e que vão tornar as outras mais fáceis. Espero ter colaborado aí, né, com que essas orientações que vocês realmente consigam colocar no dia a dia de vocês, e não precisa ser tudo. Tem uma frase, que agora eu não vou lembrar o autor, mas é sem pressa e sem pausa. Então, não preciso fazer tudo de uma vez, mas também não faça nada, né? Não fique sem fazer nada. Um hábito bom que você vai colocando aí por dia, um hábito por semana, isso vai te trazer resultados, isso vai te motivar a continuar fazendo, tá certo? Obrigada aí pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.